Olá pessoal, a pergunta é: quais extratos eu posso utilizar nos sabonetes glicerinados? Bom, a gente pode utilizar diferentes tipos de extratos nos sabonetes glicerinados. Por exemplo, um deles são chamados de extratos fitoglicerinados ou extratos glicerinados. Tá? Nesse caso, a gente tem o quê? A gente tem como solvente a glicerina, tá? Que também já tem na base glicerinada, que é umectante, faz bem para a pele. Então, veja, é um extrato que além do fito, da erva, da flor, da raiz, da parte vegetal, além disso tem ainda a glicerina como solvente, que também é parte do nosso sabonete. Então é um extrato bastante interessante de se utilizar. No passado a gente utilizava extratos glicólicos. Qual é a diferença? Ao invés de eu usar, no passado, ao invés de eu utilizar a glicerina, eu usava propileno glicol, que é um outro solvente. Ele não vem diretamente do petróleo, mas ele vem de um outro reagente que por sua vez vem do petróleo. Quer dizer, então ele é um solvente umectante também, mas não tão natural e tão interessante de se utilizar como os extratos glicerinados ou fitoglicerinados, ok? Por conta do solvente, só por isso. E hoje em dia a gente vai percebendo que dificilmente a gente encontra mais extratos glicólicos. A gente só acha praticamente os extratos glicerinados. Um outro tipo de extrato que você pode utilizar são chamadas de tinturas. Então você pega, por exemplo, uma erva, coloca o álcool como solvente, com um pouco de água, e aí você tem uma tintura de erva doce, tintura de camomila, tintura de calêndula. A tintura, ela extrai mais rapidamente, por conta do álcool ele extrai mais rapidamente, e aí você consegue até ter um pequeno, um leve, muito leve aroma daquela planta, ok? Posso substituir a essência? Não, não dá. Mas tem um certo aroma, você identificar, tá, isso é uma tintura de erva doce, por exemplo. Então ele tem um leve, muito leve aroma. A diferença, então, das outras é que aqui, como o meu solvente é o álcool, eu extraio mais das minhas plantas. Então, normalmente você vai perceber que a tintura é mais escura. Consequentemente, você tem que usar menos quantidade, até porque ela é feita de álcool, né? Então, quanto menos álcool você ficar colocando no sabonete, melhor. Ok? Até porque a base glicerinada já tem álcool, então vamos evitar ficar colocando. Mas eu posso sim colocar numa quantidade menor, tá legal? Um quarto tipo de extrato que a gente pode utilizar também são os oleatos. Qual é a diferença? O extrato é feito com o solvente, que é o óleo. Então você pega a mesma planta, calêndula, camomila, alecrim, e ao invés de colocar esses solventes que eu falei até agora, glicerina, propileno glicol ou álcool, você coloca óleo. E aí, nesse processo que a gente vai fazer chamado de maceração, que é deixar o solvente extraindo os ativos dessa planta, no final você vai ter um extrato oleoso, que é chamado de oleato. Que eu posso colocar nos sabonetes glicerinados? Pode, numa quantidade pequena também, porque lembrando que óleo no seu sabonete sempre tende a baixar a espumação, então eu uso uma quantidade pequena. Posso usar, mas eu uso numa quantidade pequena, tá legal? Então basicamente a gente tem aí 4 tipos de extratos que a gente pode utilizar no nosso sabonete glicerinado. O mais comum de todos é o extrato glicerinado, ou chamado também de fitoglicerinado, no caso se você estiver trabalhando com uma planta. Tá legal?
Então esses são os possíveis extratos, que são chamados também de aditivos, que você vai colocar no seu sabonete para enriquecer, dar propriedades para ele, de tal maneira que esse seu sabonete seja funcional, que ele tenha uma função para alguma coisa. É isso então, esses eram os extratos que eu gostaria de falar para vocês. E se gostou do vídeo, deixa um like pra gente, se inscreve no canal. Se tiver algum comentário, faça aqui embaixo, deixe sua pergunta, que a sua pergunta pode virar inclusive um vídeo. Tá legal? A gente se encontra então num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.